Filosofia e Catolicidade, pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. No episódio de hoje, continuaremos a leitura do artigo do professor Mateu D'Amico, intitulado, originalmente, O Império de Mammon, ou, em tradução livre, O Império do Dinheiro, História Secreta da City de Londres. Foi publicado originalmente em 9 de abril de 2025. Essa é a primeira parte do Império de Mammon, que nós dividimos em alguns episódios. Esse é o segundo episódio. Dando continuidade à leitura, devemos então dizer que houve uma conspiração de mercadores holandeses para dominar o mundo? Penso que não. No entanto, nem sequer se pode dizer com justiça que foi uma conspiração judaica. A criação do Banco da Inglaterra foi um empreendimento protestante com fundamentos anticatólicos. Da França vieram os huguenotes que, tal como os sefarditas holandeses, tinham estabelecido ligações internacionais através de redes familiares por toda a Europa e também tinham formado uma comunidade na City em meados do século XVIII. A Revolução Inglesa de 1642-1648, que estabeleceu a República da Inglaterra sobre Oliver Cromwell em 1649 e que durou sob o comando de seu filho Richard até 1659, abriu caminho para uma mudança do sistema bancário internacional de Amsterdã para Londres. O ímpeto para a expansão imperial britânica começou sob Cromwell. O Círculo Mercantil de Amsterdã, que apoiara Cromwell, teve permissão para entrar na Inglaterra. Menacer Ben Israel apelou a Cromwell, com base na rentabilidade comercial, para qualquer nação que concedesse liberdade aos banqueiros mercantes judeus, como Amsterdã fizera. Menacer assegurou a Cromwell que o lucro era a melhor razão para que os banqueiros mercantes tivessem permissão para entrar na Inglaterra. Abre aspas. O lucro é um motivo muito poderoso e um que todo mundo prefere a todas as outras coisas. Portanto, trataremos deste ponto primeiro. É um fato comprovado, o comércio é, por assim dizer, a profissão essencial da nação dos judeus, fecha aspas. Isso está na nota 26. Menacer Ben Israel, quão lucrativa é a nação dos judeus, a Sua Alteza, o Lorde Protetor da Comunidade da Inglaterra, Escócia e Irlanda, em Paul R. Mendes Flores, Judá Reinaz, organizadores do judeu no mundo moderno. Uma história documental, Nova York, Oxford University Press, 1980, página 9. Menacer prosseguiu com explicações sobre o porquê disso, devido à falta de oportunidade desde o exílio de possuir um estado próprio e cultivar a terra, o que levou os judeus a, aspas, dedicarem-se inteiramente ao comércio, fecha aspas. Sua dispersão pelo mundo permitiu-lhes formar redes além fronteiras para se envolverem no comércio com uma língua comum que transcendia as barreiras linguísticas de outros povos. A nota 27 diz, da mesma citação anterior, os editores observam que, embora a missão de Menacer a Cromwell em 1655 tenha sido aparentemente mal sucedida, abriu caminho para o reassentamento de judeus na Inglaterra, fecha aspas. Embora a supremacia do dinheiro na Inglaterra tenha sido iniciada pela reforma de Henrique VIII e a Revolução Inglesa um século depois tenha anunciado o triunfo do comerciante, foi somente com a usurpação do trono por Guilherme III de Orange em 1688, depondo Jaime II, que o Banco da Inglaterra foi estabelecido. A partir de então, uma dívida nacional passou a ser devida aos agiotas. Desde a época do rei Henrique I, os telesticks eram usados como moeda real. Esses telesticks eram bastões entalhados divididos longitudinalmente. O ministro da Fazenda ficava com uma metade e o rei gastava a outra metade em circulação, como fez o presidente John F. Kennedy em 1963, quando emitiu 4 bilhões de dólares em notas dos Estados Unidos diretamente em circulação por meio do Tesouro dos Estados Unidos da América, contornando o Banco da Reserva Federal. Eventualmente, as duas metades seriam pareadas para evitar falsificações. Os tally sticks podiam ser usados como moeda para comércio e pagamento de impostos. Circularam na Inglaterra durante 726 anos, até serem eliminados a pedido do Banco da Inglaterra em 1826. Embora Guilherme fosse neto materno de Carlos I, nasceu na Holanda e estava destinado a cumprir o legado de Cromwell de colocar a Inglaterra sob o domínio dos banqueiros mercantes, então concentrados na Holanda.
O sentimento anticatólico, que começara sob Henrique VIII, foi um catalisador para garantir o apoio de Guilherme à deposição de Jaime II do trono. Sob Guilherme, a autoridade da monarquia foi reduzida e a do parlamento aumentada. O ato marcante de Guilherme foi conceder a Carta Régia a William Paterson para estabelecer o Banco da Inglaterra. Essa aquiescência pode ser explicada pelo fato de Guilherme ter, aspas, contraído empréstimos vultosos em Amsterdã para financiar suas guerras continentais, fecha aspas. A citação, segundo a nota 31, está em Stanley Chapman. Obra já citada, página 2. A obra citada de Stanley Chapman é A Ascensão da Banca Mercantil, Turim, Einaudi, 2006. A ligação entre os banqueiros de Amsterdã e Londres continuou até o século XIX e, em meados do século XVIII, uma colônia considerável havia se formado na cidade de Amsterdã, composta pelos descendentes das famílias de banqueiros de Amsterdã. A ideia do Banco da Inglaterra surgiu do exemplo de Wisselbank, fundado em 1609, que, segundo os registros do Banco da Inglaterra, era o credor da cidade de Amsterdã, da província da Holanda e da Companhia Holandesa das Índias Orientais, exercendo o monopólio sobre empréstimos governamentais e cunhagem de moedas. O movimento para estabelecer tal banco na Inglaterra ganhou impulso após a Revolução Gloriosa de 1688, quando Guilherme de Orange e a Rainha Maria ascenderam conjuntamente ao trono da Inglaterra. O economista político Sir William Petty escreveu que o poder da Inglaterra seria amplificado se houvesse um banco para conceder crédito à coroa. Ele não explicou por que não poderia ser um banco estatal emitindo seu próprio crédito, mas sim um banco privado que acumulasse juros sobre o crédito criado do zero, como explicou seu fundador, William Paterson. Segundo Petty, tal banco, aspas, forneceria estoque suficiente para direcionar o comércio de todo o mundo comercial, fecha aspas. O Banco da Inglaterra explica que, após o parlamento rejeitar diversas propostas, o banco e um fundo para juros perpétuos foram aceitos, tendo obtido o apoio da City por recomendação de Michael Godfrey, um comerciante proeminente. Nasceu a dívida nacional. A descrição atual do crédito feita pelo Banco da Inglaterra é bastante esclarecedora. O relato histórico do banco afirma que, na época, o crédito era chamado de dinheiro imaginário. Até então, o homem comum simplesmente pensava em dinheiro como moedas, mas esse dogma havia sido derrubado. O dinheiro podia assumir outras formas que não tinham valor intrínseco. O século XVIII foi um período dominado pelas exigências governamentais de financiamento ao banco. A dívida nacional cresceu de 12 milhões de libras em 1700 para 850 milhões de libras em 1815, ano da derrota de Napoleão em Waterloo. Em 1946, o banco foi, entre aspas, nacionalizado, mas, tal como na nacionalização de outros bancos semelhantes, como o Banco da Reserva da Nova Zelândia em 1936, isso significa pouco, uma vez que a verdadeira autoridade provém da criação de crédito por banqueiros mercantis internacionais. Contudo, como o próprio banco relata, em 1997, o governo transferiu formalmente as suas atribuições financeiras para o banco, que, aspas, assim voltou a integrar as fileiras dos bancos centrais independentes do mundo, fecha aspas. O objetivo desses bancos centrais, que o público em geral acredita serem controlados pelos governos, era trazer para suas mãos, para sua rede financeira, os centros bancários provinciais, unindo-os em um único sistema financeiro de escala internacional que manipulasse a quantidade e o fluxo de dinheiro, de modo a influenciar, se não controlar, governos por um lado e indústrias por outro. Os homens que fizeram isso aspiravam a estabelecer dinastias bancárias internacionais. A citação está na nota 41, é de Carol Quigley, no livro já citado. O centro do sistema ficava em Londres, com importantes ramificações em Nova York e Paris, e deixou como sua maior conquista um sistema bancário integrado. Rothschilds, senhores das finanças internacionais. Desde o estabelecimento da dinastia bancária Rothschild, na Inglaterra por Nathan M. Rothschild, a City tornou-se sinônimo dessa dinastia. Além disso, esses Rothschilds repentinamente britânicos tornaram-se imperialistas britânicos,
da mesma forma que um camaleão muda de cor de acordo com as necessidades de sobrevivência. Foi a infiltração dos Rothschild na estrutura de poder britânica que gerou muita discussão sobre uma conspiração imperial britânica centrada em Cecil Rhodes e Alfred Milner, e no chamado Grupo da Mesa Redonda que eles fundaram para estender a influência britânica pelo mundo. Também se argumenta frequentemente que isso emergiu como uma rede conspiratória anglo-americana que continua até hoje numa tentativa de estabelecer a hegemonia global anglo-americana. Os teóricos dessa rede anglo-americana citam com frequência o historiador de Harvard, Dr. Carroll Quigley, que teve acesso ao que supostamente eram documentos do Conselho de Relações Exteriores. Por razões desconhecidas para este autor, o Dr. Quigley, tão versado em tantos assuntos ao longo de sua obra-prima, Tragédia e Esperança, errou-se ao presumir que uma rede anglo-americana oligárquica havia se formado após a Primeira Guerra Mundial e continuava até os dias atuais. Examinaremos brevemente esse erro daqui a alguns momentos. No entanto, por ora, Quigley tinha algumas observações pertinentes a fazer tanto sobre os Rothschild quanto sobre o sistema internacional de controle que estava se desenvolvendo. Quigley argumentou que uma das principais razões para a transferência do centro das finanças internacionais para Londres foi o fato de a classe alta britânica, enraizada não tanto na nobreza, mas no dinheiro, aspas, estar bastante disposta a recrutar tanto dinheiro quanto habilidade das camadas mais baixas da sociedade e até mesmo de fora do país, acolhendo em suas fileiras herdeiras americanas e judeus da Europa Central, fecha aspas. Isso permitiu que a estrutura de poder adquirisse um caráter cosmopolita. Cabe observar que essa vulgarização da classe dominante inglesa parece ter começado durante o reinado de Henrique VIII. Quigley descreveu o desenvolvimento da rede financeira pelos banqueiros internacionais em um sistema de controle global e a ascensão da dinastia Rothschild à primazia. 2 pontos. Ao longo do tempo, eles incorporaram à sua rede financeira centros bancários provisórios, organizados como bancos comerciais e caixas econômicas, bem como companhias de seguro. A maior dessas dinastias, é claro, foi a dos descendentes de Mayer Amschel Rothschild, cujos descendentes masculinos, pelo menos 2 gerações, geralmente se casavam com primos do primeiro grau ou até mesmo sobrinhos. Os 5 filhos de Rothschild, estabelecidos em filiais em Viena, Londres, Nápoles e Paris, bem como em Frankfurt, colaboraram entre si de maneiras que outras dinastias bancárias internacionais copiaram, mas raramente superaram. Quigley enfatizou que esses banqueiros eram, aspas, cosmopolitas e internacionais em vez de nacionalistas, fecha aspas, e isso pela própria natureza de seus negócios, é o que eles continuam sendo. Brooks Adams argumenta que no final do século XVIII, os conselhos da City passaram de comerciantes para banqueiros mercantis. Aspas, o exemplo mais óbvio sendo a família Rothschild, fecha aspas. Mayer Amschel construiu sua fortuna administrando os assuntos financeiros de Guilherme IX, duque de Hesse-Kassel, que havia sido bem pago pelo governo britânico para fornecer tropas contra a revolta americana. Na época, Amsterdã era a capital da Banca Internacional, mas a invasão da Holanda por Napoleão levou ao fechamento da Bolsa de Valores de Amsterdã, aspas, a principal bolsa continental, fecha aspas. Mayer Amschel e vários outros estavam empenhados em fornecer fundos a Guilherme IX. Além disso, em 1800, Mayer Amschel tornou-se agente da coroa imperial para o imperador da Áustria. Ele era o que Derek Wilson descreveu como, aspas, um dos primeiros de uma nova geração de empresários, o banqueiro mercantil verdadeiramente internacional, fecha aspas. Wilson argumenta que durante séculos os judeus desempenharam um papel de liderança no comércio de longa distância devido à sua lealdade comunitária, que lhes permitiu criar uma subcultura comercial. No entanto, eles dependiam do patrocínio dos governantes. Agora, a turbulência revolucionária na Europa havia varrido os governantes tradicionais. Em 1798, Nathan Rothschild estabeleceu-se na Inglaterra e, em 1806, tornou-se um inglês naturalizado. Os Rothschild apoiaram a coalizão contra Napoleão, que estava desestabilizando o sistema financeiro continental. Em 1808, Nathan assumiu os assuntos financeiros do Landgrave Guilherme IX na Inglaterra. Naquele ano, ele transferiu seus negócios para o número 12 da Great Allen Street, na City, sob o nome de N.M. Rothschild Brothers. Com agentes por toda a Europa, os Rothschild eram aliados valiosos na organização de contrabandistas e mensageiros na guerra contra Napoleão.
Nessa altura, por iniciativa de Nathan Rothschild, aspas, o centro nevrálgico das operações dos Rothschild havia se mudado de Frankfurt para Londres, fecha aspas. Wilson reitera que, por meio da família de Nathan e de sua extensa rede de agentes e mensageiros, ele estava mais bem informado sobre os assuntos europeus do que qualquer outra pessoa em Londres, incluindo membros do governo. Wilson é benevolente demais ao atribuir a Nathan motivos patrióticos britânicos, em contraste com que ele afirma francamente sobre a falta de patriotismo nacional entre os outros irmãos Rothschild em relação a qualquer coisa, além de, aspas, lealdade e responsabilidade para com o povo escolhido, fecha aspas. Na verdade, Nathan e o resto da dinastia estavam ajudando na luta contra Napoleão, porque o recém-chegado estava minando o sistema financeiro. Quigley explica que o mecanismo de criação de crédito desenvolvido por banqueiros internacionais, conforme descrito acima, se tornaria uma das principais armas na vitória sobre Napoleão em 1815. Aspas, o imperador, como último grande mercantilista, não conseguia enxergar o dinheiro em outros termos, senão concretos, e estava convencido de que seus esforços para travar guerras com base em dinheiro sólido, evitando a criação de crédito, acabariam por levá-lo à falência da Inglaterra. Fecha aspas. Assim, a guerra contra Napoleão foi, em parte, uma guerra entre dois sistemas econômicos que implicavam a reorganização da Europa. Vamos encerrar este episódio por aqui e, no próximo, continuamos para a finalização da leitura desta primeira parte do artigo O Império de Mammon ou O Império do Dinheiro, de autoria do professor e pesquisador Matteo D'Amico.